voltamos conversando aqui com Saulo César sobre a paz no mundo, sobre convivências pacíficas, que é um tema que precisa ser relembrado, vamos dizer assim, né, nos dias de hoje, com tantas coisas acontecendo. Como é que a gente pode deixar, Saulo, que certas coisas tão grotescas e umas alfinetadas assim tão profundas não influam na nossa paz do dia a dia e às vezes numa necessidade nossa de trabalho, numa necessidade de estender a mão para outros seres que estão mais carentes e mais sofridos do que nós? Como é que a gente pode não deixar isso bater de frente um com o outro? Eu acho que o primeiro passo é a gente desenvolver a capacidade de perdoar. Perdoar as pessoas que às vezes nos agridem, perdoar as pessoas que nos ofendem, porque quando a gente aprende a perdoar, a gente não se vincula mais àquele estado, àquela circunstância. A gente pensa que o perdão, às vezes, ele vai isentar a pessoa da responsabilidade, isso não é verdade. Cada um tem uma responsabilidade perante a própria consciência, que independente da gente cobrar ou não, o tempo e a experiência vão recolocar aquela pessoa no lugar certo. Mas se eu fico vinculado àquela circunstância, eu às vezes me converto em instrumento e aí eu perco a minha posição de paz porque eu passo de agredido a agressor. Então, perdão é esse primeiro passo. O segundo é a gente buscar a oportunidade de ser útil. A gente pensa na construção da paz como sendo algo grandioso e de fato é um projeto grandioso, mas ele é composto de pequenas ações no cotidiano, no nosso dia a dia. A pergunta que a gente sempre deve se fazer quando a gente estiver junto com outra pessoa, seja em qualquer circunstância, seja num farol, seja no trabalho, no que eu posso ser útil? O que eu posso ajudar? Quando a gente começa a ter essa atitude, a gente vai dando sentido à nossa existência e vai ficando mais tranquilo. Eu sempre me recordo de Chico, porque Chico tinha uma alegria, uma paz, né? Chico podia entrar dentro de uma prisão ou dentro de uma ala de câncer infantil, mas ele guardava aquela alegria, aquele sorriso. E conversando com as pessoas que conviviam com ele, elas eram unânimes em dizer, essa alegria era a alegria de ser útil. Não é o problema que existe, é você encontrar uma maneira de, apesar daquela circunstância, você entender que você pode ajudar em alguma coisa. Às vezes com uma oração, às vezes com silêncio. Às vezes a gente esquece o quanto o silêncio pode ser pacificador. O silêncio, na hora que o sangue sobe, que você fala assim, não, agora você guardar o silêncio e aquilo ser o veículo pelo qual a paz se manifesta. É verdade. Agora, o controle do ser humano no geral ainda falta um pouquinho, né? Ainda está distante. Tanto que aumenta a quantidade, tipo de tratamento, de remédio e tal, tudo. Só que quanto mais aumenta essas coisas para a gente se tratar, mais aumenta também, aparece doença nova. É porque o remédio, ele vai cuidar da parte externa, né? Ele vai tratar do veículo. Mas a causa, como a doutrina espírita nos ensina, repousa nas emoções que a gente cultiva, no tipo de pensamento que a gente tem. É isso que vai se externalizando para o nosso veículo físico, para o corpo material. Então, o remédio ajuda, ele é importante, mas a gente tem que fazer esse trabalho interno de cultivar outras emoções. Então, se eu tenho, às vezes, emoções de revolta, de ódio, de raiva, comecemos a cultivar outras plantas no jardim do nosso íntimo, e aí uma hora não vai ter espaço mais para essas ervas daninhas. Mas a gente precisa começar a cultivar isso dentro de nós. Tá certo. Estava pensando aqui na parte também da autoestima, né? Como a autoestima está sendo, vamos dizer, às vezes esquecida, colocando-se outras prioridades que vão novamente para o materialismo, para as coisas do dia a dia mais material, e se esquece de se investir na gente próprio, naquele lado que precisa ser valorizado. Então, autoestima e paz ainda estão em conflito. É interessante porque a gente vive numa sociedade, você falando isso, me veio à mente aqui, uma sociedade que valoriza tanto aquilo que a gente tem no Facebook, no Instagram, e as pessoas começam a pautar a si mesmas pelo que elas veem ali. A gente conversa muito com jovens e essa geração que a gente tem hoje de jovens tem um desafio muito grande, porque normalmente é uma geração das carinhas felizes no Instagram e do travesseiro manchado de lágrima, porque ela não pode parecer mal. Pois é. A autoestima, ela vem da autoaceitação. Não é de você estabelecer um padrão que você gostaria de ser
E a mídia, às vezes, nos convida a esse padrão de você ter que ter a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, a melhor aparência. E aí são padrões externos e você mede a sua autoestima pelo quanto você está próximo disso ou não. Então, se você tem tudo aquilo, você é uma pessoa legal. Se você não tem, você é uma pessoa ruim, você se menospreza. A autoestima passa pela valorização de si mesmo, de se conhecer. O que é que eu tenho de bom? De conhecer os seus defeitos. Ser humilde também faz parte da autoestima. Porque a pessoa que ela é orgulhosa, ela sempre está preocupada em parecer mais do que o que ela é. Pois é. A pessoa que é humilde, não. Ela se contenta com o que ela é, ela se entende, ela se aceita e ela é feliz por conta disso. A autoestima é gostar de você pelo que você é. E entendendo que se Deus te fez, você é um indivíduo, não tem ninguém no universo igual a você, você tem o seu espaço, você tem o seu lugar, você merece estar vivo. Saulo, muitas vezes a falta de paz leva ao suicídio. E essa cabecinha, esse coração que está quase, sabe, aposto a cometer um ato desse. Para aquelas pessoas que têm esse desafio, que a gente poderia dizer assim, não desiste da vida. Não desista da vida, porque por mais que a vida possa parecer desafiadora, tem um Deus que te ama, tem pessoas à sua volta que podem te apoiar. Às vezes não é a pessoa que a gente gostaria, mas às vezes é uma outra pessoa que a gente às vezes nem imagina, mas que a hora que a gente abre espaço, a gente encontra aquela mão estendida para nos apoiar. A vida, ela é um dom tão precioso que não há nada que seja mais importante do que ela. Então, se você está passando por essa circunstância, acredite na vida, não desista, porque o que a espiritualidade espera, o que Deus espera, é que você se restabeleça, que você cresça, que você se autovalorize e você se encontre, mas é você que tem que dar esse passo. Então, não abra mão, não permita que esses pensamentos que às vezes vêm na nossa cabeça diminuam a sua importância. Você é uma pessoa muito importante para Deus e para o mundo. E para o mundo. E mesmo porque vai chegar lá do outro lado e vai ver que não acabou. Muito pelo contrário, aumentou o sofrimento nessa aula. A doutrina espírita nos esclarece isso. Quer dizer, o suicídio ele não é uma solução. Ele amplia os nossos problemas. Porque você não consegue, você consegue fugir às vezes do vizinho, do conflito no trabalho, mas você não foge de si mesmo. A gente se carrega onde a gente vai. E se a gente desencarna pelas vias dolorosas do suicídio, a gente vai levar, além dos problemas que a gente vai continuar tendo, aquela culpa por não ter aproveitado a oportunidade. Então, assim, aproveitemos até o último momento, porque a vida ela vai chegar ao fim inevitavelmente. Ninguém vai viver para sempre nesse planeta. Chega um momento que a gente volta para o mundo espiritual. Mas a pergunta é, eu quero voltar para lá como alguém que superou, alguém que sofreu, mas alguém que se redimiu, ou voltar para lá como alguém que fracassou. Nós temos no Evangelho duas figuras muito emblemáticas. A figura de Judas, que depois de ter percebido o seu equívoco, abre mão da própria vida, e a figura de Jesus, que aceitou a chibatada, aceitou o escárnio, aceitou a cruz, mas foi até o final. Então acho que a gente deve pensar de que lado que a gente está, né? Eu estou do lado daquele que está diante do meu erro, do meu equívoco, ou diante das pressões, eu estou abrindo mão da vida, ou eu estou aceitando beber até a última gota, porque eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eu vou encontrar a felicidade que eu tiver plantado aqui. Pois é, bem importante que o Saulo está conversando com todos nós, porque acreditar em alguma coisa a mais é o que a gente precisa fazer para não cair nos abismos aí que às vezes, por rápidos relâmpagos e segundos, frações de segundo da nossa existência, colocamos encarnações e encarnações a perder, né? E aumentamos o nosso sofrimento em vez de diminuir. Que fique bem claro isso, que não acaba sofrimento nem problema tirando a vida. Essa sua paz aí sendo coberta, encoberta dessa forma, é completamente diferente o resultado do que a gente espera. Exatamente. Não é? E é muito bom falar de paz. Lógico, ainda temos tempo, produção. Temos 2 minutinhos. Então, eu vou deixar para você falar rapidamente, provavelmente em menos de 2 minutos, um pouquinho desse projeto Evangelho por Emmanuel. Pode ser? Pode. Vamos lá. O Evangelho por Emmanuel é uma pesquisa que a gente fez em toda a obra do Chico,
Todos, mais de 400 livros que o Chico escreveu e todas as edições da Revista Reformador de 1927 até 2002, de tudo que o Emmanuel comentou sobre o Novo Testamento. Emmanuel é o grande intérprete da mensagem da Boa Nova para a gente. Ele atualiza, resgata a essência espiritual e coloca à nossa disposição para que a gente possa utilizar o ensino de Jesus no nosso cotidiano. Então nós fizemos essa pesquisa, um grupo de pessoas, descobrimos mais de 1.600 comentários e a gente organizou isso numa coletânea, que até a data do programa já tem 6 volumes publicados, o 7º deve sair daqui a alguns meses, para que a gente possa realmente entender a mensagem do Cristo e colocá-la no nosso cotidiano, na nossa vivência, com a orientação do Emmanuel, que foi talvez um dos maiores intérpretes do Novo Testamento que a gente teve a felicidade de conhecer. E como que a gente tem acesso? Os livros estão disponíveis no site da FEB, nas casas espíritas, nas federativas. A pessoa pode chegar lá e perguntar pelo Evangelho por Emmanuel. Já tem lá os comentários do Evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. O último foi das Cartas de Paulo, um volume que a gente tem um carinho muito especial, porque fala da trajetória do grande convertido de Damasco. E o próximo vai ser das Cartas Universais do Apocalipse. Que bom. Nossa, parabéns pelo seu trabalho aí. Obrigado. E para a equipe toda que está junto com você. Saulo, mais uma vez, carinho e agradecimento da equipe do Dualidade, meu especificamente, que para mim é assim um presente do alto a gente ouvir os seus conhecimentos aí, as suas palavras que nos trazem tanto e tanto conforto para o nosso coração e até às vezes para nossas mentes também quando estão conturbadas. Que Deus te abençoe muito e volte no Dualidade. Com certeza. Eu te agradeço muito a oportunidade de estar aqui e a atenção dos telespectadores, que a gente possa se rever em breve. Brevemente. E você quer mandar dúvida, quer mandar colocação, quer conversar conosco, escreva para dualidade@feal.com.br. Nós agradecemos a sua companhia, te convidamos para assistir esse e os outros programas pelo youtube.com/TV Mundo Maior e interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Até o próximo Dualidade, eu espero você.